Ontem eu estava falando da história da medicina, falando de Semmelweis, Ignaz Semmelweis, uma história linda, maravilhosa, não o que aconteceu com ele, mas como evolução na medicina, falando das doenças contagiosas, que hoje nós estamos vivenciando isso. E aí eu comentei da história de Lister e da história romântica que foi o aparecimento das luvas, que também está tão em moda hoje em dia. Você sabe de onde surgiram essas luvas? São conhecidas como luvas do amor. É uma história muito interessante essa. Aí eu comentei, aí eu recebi um monte de pedidos. Fernando, fala dessas luvas, fala da história. O pessoal gosta de história. Eu adoro história, né? Então isso aqui é outra história. Essas histórias, quem gosta de histórias, pode pegar um livro, chama O Século dos Cirurgiões. Eu tenho esse livro, não sei onde foi parar esse livro, mas é um livro muito interessante. Ele vai falando desse período final dos anos do século XIX, como tudo isso aqui foi revolucionando lá para a época de 1800 e pouco. Imagina naquela época como é que era. O hospital era uma imundícia. Cirurgia, ninguém sabia nada sobre contágio, ninguém sabia nada sobre infecção, nem se sabia sobre infecção. Quem começou a chamar atenção sobre infecção foi quem chamou, não, tinha inglês, tinha alguns outros locais que também já estavam colocando, mas o Semmelweis foi o que ficou marcante na história, quando ele começou a ver, não dava para saber o que, que era, mas ele via pelos resultados. E aí ele foi mostrando, tinha alguma coisa, o que era ele não sabia, mas tinha uma coisa que passava de um para o outro, e isso ficou evidente. E, segundo alguns, tem alguns estudos onde Pasteur leu os comentários e os artigos do Samuel Weiss, e isso estimulou Pasteur a começar a pesquisar. E graças ao microscópio, aí foi possível ver o tal do micróbio que existia lá, e aí falou, realmente passa esse micróbio, é um ser vivo que está lá, não é uma partícula cadavérica, como no início o Samuel Weiss acreditava, mas era um micróbio. Aí começou a ter essa noção de doença contagiosa, de micróbio e assim por diante. Bom, mas a questão é o que fazer com esses micróbios que estavam aí. E aí Lister, no final do século XVIII, desculpa, vai em torno de 1880 e pouco, por aí, o Joseph Lister, ele começou a aplicar essas técnicas antissépticas durante a cirurgia. Então vocês têm noção como é que era a cirurgia naquela época? Imagina, não tinha anestesia. Então o cirurgião, ele se destacava por ser muito rápido. Por quê? Como não tinha anestesia, então tinha que fazer a coisa muito rápido. Por exemplo, os bons cirurgiões conseguiam fazer uma amputação de um membro em mais ou menos 30 segundos. Por quê? Porque não tinha antisepsia, não tinha nada. Era cortar ali, pega com a mão, corta e pronto, e amarra as coisas. E aí o que acontecia? Tinha até um ditado na época que era mais ou menos assim. Vou falar assim, é mais fácil você morrer depois de uma cirurgia, ou de você passar por alguma intervenção no hospital, do que ir para a guerra. Só para ter noção como isso era terrível. Agora a questão é, se não amputasse, a pessoa morria. Amputando, a chance da infecção também era grande. Então tudo isso aqui fazia parte da dinâmica. É assim que funciona. Então naquela época funcionava assim. E aí o que acontece? Quando começou essa história, o Joseph Lister ele pegou essa ideia e começou a aplicar essas técnicas antissépticas na cirurgia. E como é que ele fazia isso? Ele começou a ver o ácido carbólico. E aí ele viu que o ácido carbólico tirava o cheiro de putrefação. Então aquilo que estava meio podre, você usava o ácido carbólico é o fenol, tá? Para quem não conhece, então é o fenol. Então quando usava o fenol, o cheiro sumia. Então aí fez uma associação. Provavelmente esse fenol, esse ácido carbólico, destrói esses micróbios que estão ali. Então, isso aqui foi algo meio empírico, mas vai lá, é isso. Aí ele começou a utilizar esse ácido carbólico, que é o fenol, nas cirurgias. E como é que ele fazia isso? Ele vaporizava, tinha até um equipamento lá de vaporização. Aonde que ele fazia isso? Fazia nas feridas operatórias, ou feridas que os clientes tinham, fazia no campo cirúrgico antes de operar, então na pele, nas mãos do cirurgião e também uma prática que até há poucos anos ainda tinha.
era colocar os fios de sutura, eu ainda peguei essa história, os fios de sutura, que a gente vai dar ponto, né, dentro do fenol. Para quê? Para esterilizar tudo isso aqui, para diminuir esse processo de infecção. Não tinha antibiótico naquela época, não tinha nada. Então, quanto mais pudesse evitar, melhor. E aí o que aconteceu? Aí o Lister começou a utilizar isso, e adivinha se essa dinâmica que ele criou, essa foi bem aceito lá na Grã-Bretanha. Ele era lá de Glasgow. E aí, lá na Grã-Bretanha, foi aceito isso? Vamos lá. Sim ou não? Dá um doce para você se você adivinhar. Claro que não, né? Para variar, sempre tem as críticas, não, que isso é um absurdo, porque tem a tradição e também a teoria miasmática, que eu falei ontem, né? Ó, os miasmas, não, os miasmas é que são responsáveis por isso. Ninguém, acharam um nome miasma e põe o nome. A culpa é do miasma, mas ninguém sabia o que era o tal do miasma. Então, são os miasmas. Mas o Lister também já começou a combater essa teoria de miasma, não tem nada a ver com miasma. Mas como é que ele vai mexer numa tradição que todo mundo acredita? O pessoal prefere ficar na tradição do certo, do antigo, do que jogar para fora tudo isso e de repente, se eu acreditar que isso aqui funciona, é uma coisa nova, o que é isso? Esse pessoal novo que inventa coisas. Bom, falar a verdade é complicado. E mesmo ele mostrando os resultados, também a resistência foi muito grande. Mas graças ao trabalho dele, o que aconteceu? Lá na Grã-Bretanha fizeram assim. Não. Mas na Alemanha, na Suíça e nos Estados Unidos, o pessoal pegou isso aqui e começou a aplicar. Então, a popularização dessa técnica antisséptica começou a aparecer com o Lister, né? Também enfrentou resistência. Impressionante, hein? Todo mundo que traz uma realidade, traz uma coisa interessante e nova, é combatido. Não é só naquela época, hoje em dia também, tá? E aí, o que aconteceu? Esse uso do ácido carbólico, do fenol, começou a espalhar pelo mundo e principalmente lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, lá na Universidade John Hopkins, lá em Baltimore, tinha um cirurgião. Aliás, deixa eu contar uma história, aí é uma outra história também da medicina. A medicina lá nos Estados Unidos, nessa época, era um horror. Era algo assim, o estudo da medicina era um caos. Então, era conhecido assim, medicina qualquer um fazia, era só ler uns livros lá, alguma coisa, já virava médico. Então, para ver como é que a coisa era complicada. E aí, nessa universidade, eles fizeram o quê? Não, vamos mudar e revolucionar o ensino da medicina. E isso aí virou um padrão depois para os Estados Unidos e virou padrão também para várias outras universidades. Aí eles acabaram com isso, acabaram não, né? Eles começaram a levar muito a sério isso. Se não me engano foi em 1881, alguma coisa assim, que eles criaram, ou começou a ideia em 1885, foi nessa época. E aí, eles pegaram 4 profissionais, 4 médicos de ponta, e um deles é exatamente o cara que criou a luva, já vou falar dele aqui. Então, que é o Halsted. E tinha um patologista, um clínico, um cirurgião e um ginecologista. E aí esses 4 se juntaram e eles que comandaram o ensino dentro da faculdade e levar o ensino a sério. Então, basicamente, essa universidade virou, eles até colocavam assim como a meca do estudo da medicina, porque aí realmente eles revolucionaram e levaram a sério. E aí eles fizeram uma seleção tão forte do pessoal, dos alunos para entrar, que até esses 4 professores, tem uma conversa entre os dois que ficou famosa, que ficou assim, nossa, se eu fosse fazer o concurso para entrar na faculdade, eu não entraria, ainda bem que eu sou professor, mas se eu fosse para ser aluno, eu não conseguia entrar. Eles começaram a levar muito a sério. E aí o Halsted, ele começou a fazer o quê? É um cirurgião de ponta, muito bom, extremamente dedicado, e aí ele implantou também o fenol, que é o ácido carbólico, lá, dentro desse hospital. E aí vem a história de amor. Cadê a história de amor, Fernando? A história de amor está chegando agora. É que existia também, lá dentro desse centro cirúrgico, né, tinha a Caroline Hampton. A Caroline Hampton era chefe da enfermagem lá e também participava das cirurgias.
E o Halstead tinha uma paixão por essa Caroline. Ela não sabia, segundo alguns, diz que ela ainda não sabia, mas ele estava apaixonado por ela. E aí o que aconteceu? A Caroline tinha que utilizar o fenol, e aí eles faziam o quê? Borrifavam também as mãos, né? Só que esse produto é extremamente agressivo e podia causar na pele uma vermelhidão e um eczema. E foi exatamente isso que aconteceu com a linda Caroline, a enfermeira que trabalhava lá. E aí a Caroline começou a ter um problema de eczema nas mãos, que depois foi estendendo para os braços. E aí ela estava para desistir da profissão e voltar lá para a cidade dos pais dela, porque não daria para ela continuar naquela profissão, porque as mãos estavam comprometidas pela utilização do fenol. E aí o Halstead, desesperado, bom, desesperado é da minha parte, mas que a gente tem que colocar uma coisa assim, né? Imagina, o Halstead com essa possibilidade da Caroline ir embora e parar e sair de perto, e ele com aquela paixão pela Caroline, foi lá na Goodyear, a Goodyear, menos dos pneus, lembra do Goodyear? Então, foi lá na Goodyear e pediu para eles fazerem uma luva de borracha muito fina. Já existia uma luva de borracha muito grossa que os patologistas usavam, mas pediu para eles fazer uma luva muito fina para não atrapalhar os movimentos na cirurgia. E aí ele oferece essas luvas, são conhecidas luvas do amor, para a linda Caroline, a paixão da vida dele. E aí ela começou a utilizar a luva e ao invés de usar o fenol, eles começaram a fazer a esterilização com vaporização de água, tá? Então, conforme ela foi utilizando as luvas, a pele dela ficou melhor, as mãos ficaram melhores, ela continuou como enfermeira. E aí, no ano seguinte, se não me engano foi em 1889, os dois casam. Pronto! E aí foi através de um ato de amor que surgiram as luvas, que hoje está todo mundo usando luva para tudo quanto é lado. Ó, mais uma historinha da medicina aqui, tá? E aí tinha o Bluesgood, que era um dos assistentes do Halstead, que falou assim, ué, mas se isso está funcionando na mão dela, isso aqui podia ser usado pela equipe inteira. E aí começou a popularização da utilização da luva nas cirurgias e aí em vários outros procedimentos, que não era só em cirurgia, em vários outros procedimentos médicos para evitar a transmissão de doenças. Ok, pessoal, mais uma historinha da medicina inspirada nesse período da quarentena. Estamos falando de lavar as mãos, agora falando de luvas, falando de contágio, e isso tudo hoje já está tão popularizado, então vamos conhecer a história é muito interessante, né? E aí, vamos lá, pessoal, vamos, depois desse apanhado histórico, eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas ou compartilhar alguns conhecimentos aqui. Estou compartilhando histórias da medicina, eu adoro histórias da medicina. Ah, Elizabeth, existe alguma barreira psíquica para não contrair o corona? Ontem eu falei, primeiro assim, você vai entrar em contato com o corona, eu também vou, todo mundo vai, tá? Então, sistemicamente, o corona faz parte, ele pertence à vida, ele está aqui. Todo mundo vai entrar em contato com ele, de alguma forma vai. Agora, o que eu coloquei até ontem, eu falei, agora está na dúvida se eu falei, eu fiz duas lives ontem, uma para o grupo aberto e outra para o fechado, eu já nem sei mais tanta coisa que eu estou falando, mas vou falar aqui uma coisa que é importante, que é assim, o que acontece quando fala barreira psíquica? Eu falei na primeira live do Avicena, ele falava que a imaginação, essa coisa louca que a gente faz, já é metade da doença, quer dizer, já tá, isso já faz parte da doença. Então a doença quando vem, a doença vem o vírus em si. Aí fica assim, para você combater isso, tem o quê? O seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico, para ele funcionar bem, você precisa ter o quê? Uma boa alimentação, você precisa não ficar num estresse absurdo. Então, quando você tem um campo mais saudável de vida, você está mais seguro, mais tranquilo, mais calmo. O que acontece? O seu sistema imunológico funciona muito melhor. Agora, se o seu sistema... Não, bom, se a sua vida, a sua alimentação, a sua saúde física e emocional, você vive num estresse maluco, sabe o que acontece com o sistema imunológico? Cai. E isso aqui é até utilizado. Então,
Na medicina se sabe disso. Quando o indivíduo está muito estressado, o sistema imunológico dele cai. Agora imagine o estresse que todo mundo está vivenciando por causa do tal do corona. Só de você ficar estressado, pode ter certeza que seu sistema imunológico, ó, faz isso aqui, ó, já caiu. Se o sistema imunológico caiu, a chance desse sistema imunológico agir não é só sobre o corona, sobre qualquer outra doença, o que vai acontecer? Deprimindo o sistema imunológico, você abre portas para qualquer doença entrar, ainda mais o corona também. Então o corona ele vai entrar, a questão é, vai chegar e como é que a sua barreira natural, sua resistência natural vai segurar. E aí fica, qual é a barreira que nós podemos ter? Se você entrar em pânico, sinto muito, o negócio vai fazer isso aqui. Infelizmente, a população está num pânico absurdo em relação a isso. O que acontece quando está em pânico? Então, o sistema imunológico, então o cortisol, se você dosar cortisol, começar a dosar as imunoglobulinas, você vai ver o cortisol vai estar altíssimo, que é o hormônio do estresse, adrenalina 1000, e aí as imunoglobulinas estão fazendo o quê? Caindo. Aí eu falei que é utilizado. Sabe como é que se utiliza esse mecanismo do estresse na medicina? Quando tem um transplante de órgãos, os médicos eles vão dar uma substância que vão simular uma dinâmica de estresse para o organismo. E aí, dinâmica de estresse faz o quê? O sistema imunológico abaixar para não rejeitar o órgão que foi transplantado. E aí fica, qual é a barreira que você deve ter? A barreira de uma segurança interna, fazer o que você deve ser feito. Se tiver alguma doença, cuide dessa doença, porque não tinha, estava vendo aqui, a Carla ia trazer um copo, não trouxe. Porque a questão é assim, o copo está aqui, se o copo estiver vazio, ok, o corona chega aqui e não faz nada, é uma coisinha de nada. Mas se esse copo está cheio já de doenças prévias, quando vem o corona pode transbordar. E aí não é o corona em si, são as doenças prévias que estão acontecendo lá que vão fazer isso. Por isso que as pessoas que já são muito mais idosas e as pessoas que já têm comorbidade, quer dizer, têm outras doenças, e está cheio de gente com doenças mais graves, esses, se tiver uma coisinha a mais, essa coisinha a mais pode levar para um destino mais trágico. Mas não é por causa do corona em si, é por causa das comorbidades que tem aqui. E não só as comorbidades, como também o sistema imunológico de cada um. Se entrar em pânico, hoje em dia, se bobear, a pessoa pega uma gripe comum, que seja uma influenza, que tem, está andando por aí também. Se acreditar que está com corona, está não sei o que eu vou morrer, efeito nocebo. Eu falei isso aqui, tem efeito placebo e nocebo. Efeito nocebo é, você acredita que você vai morrer, se bobear, você morre. Só porque você acredita que morre. Acreditou? Cuidado. Eu acredito que vou sarar. Sara, eu acredito que vou morrer. Morro. É impressionante, né? Sabia que medicina, parte da medicina é científica, a outra parte não é. Interessante, né? Tem uma parte da medicina que não é. Então, se você não é, por quê? Porque lidar com esse mundo emocional, esse campo sistêmico, não é considerado científico. Mas todo mundo sabe o efeito dessa dinâmica. Hoje aqui, não, se não me engano, foi eu já escutei, parece que as igrejas e os cultos parece que foram liberados, porque é como se fosse uma necessidade básica, que é como as pessoas poderem rezar, isso ajuda, ajuda. Se você se conectar com um mundo mais saudável e acreditar, ter fé, pode ter certeza que o seu sistema imunológico melhora. Tá? Vamos lá. Quais os riscos de quem jovem tem hipertensão? De quem jovem tem hipertensão? Está associado ao remédio ou à hipertensão? Eu acho que deve ser os riscos da parte do coronavírus em relação à hipertensão. Hipertensão é uma das comorbidades. Como também hoje saiu também acho que na televisão, eu não estou assistindo tanto não, mas toda hora é só falar a mesma coisa. Isso aí também ajuda o estresse a aumentar e o sistema imunológico a diminuir. Mas estavam falando também que estão vendo uma associação de excesso de peso como também uma comorbidade. Então, assim, quando tem hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, doenças renais, tudo quando é doença crônica, a hipertensão é uma doença crônica. Tudo que é uma doença crônica, a Carla até trouxe aqui o copo com água, veja. Imagina se essa água aqui são as doenças que eu já carrego no meu dia a dia.
Se eu já sou um portador desse monte de doenças, a hora que vem aqui mais uma, não precisa ser o corona, pode ser influenza, pode ser qualquer outra. De repente, mais uma que vem aqui, o que vai acontecer? Transborda. Agora, imagina se o copo está vazio. Então, se você pegar, por exemplo, se o indivíduo é jovem e tem hipertensão, jovem com hipertensão já chama muito a atenção. Até rimou, né? Vou virar poeta agora, nem de contador de histórias. Então chama atenção, porque um jovem com hipertensão, com certeza está vivenciando alguma dinâmica de estresse importantíssima. Importantíssimo, que já está dando essa hipertensão, ele já está a ponto de explodir, a pressão dele está alta. Se a pressão está alta, ele já está passando por distúrbios, problemas emocionais. O remédio em si vai ajudar a hipertensão e segurar. O remédio tem efeitos, vou colocar assim, maléficos? Tem. Sabe qual é a diferença entre veneno e remédio? A dose. Veneno e remédio é a dose. Dependendo da dose, mata. Dependendo da dose, ajuda. Então, o remédio tem efeitos colaterais. Todos os remédios têm efeitos colaterais. A questão é que, dentro da balança, o remédio é muito melhor para ajudar a aliviar a hipertensão. Então, tem o dano do remédio, mas tem o benefício do remédio. Por isso, o remédio é uma droga. E droga é droga. Não é à toa que chama droga. Tá? Então, os riscos que tem num jovem hipertenso, qualquer jovem com doenças crônicas, aqui em Ribeirão Preto faleceu o primeiro, acho que foi o primeiro aqui, com corona. E ele tinha 36, né, Carla? Eu não lembro agora. A Carla passando aqui, está me assessorando aqui, já trouxe a água, né? Se não me engano, tem 36 anos. Só que tinha um problema, 36 anos, só que ele já estava... Como? Três. Ele já tinha 3 comorbidades. O que é? Já tinha 3 doenças crônicas importantíssimas. Importantíssimas. Ele já estava numa situação complicada, já pelas comorbidades. Então já tinha doenças crônicas que já estavam num grau elevado. Aí pegou o corona, aquilo lá, e fala assim, foi o corona que matou ele? Não sei, se eu falar que foi isso aqui que chegou e matou... Ele já estava num caminho de morte pelas comorbidades, porque tantas doenças graves com 36 anos, eu não sei quais eram. Mas é claro que aí, quando você vai analisar, você tem que analisar um todo. Então, quando fala de um jovem hipertenso, eu já fico aqui falando, o que esse jovem está hipertenso e por quê? Por que ele está com essa carga enorme? Tem alguma coisa acontecendo. O estresse dele, adivinha, está altíssimo. Está altíssimo. Se o estresse dele está altíssimo, o sistema imunológico dele está baixo. Se melhorar com o remédio, ok. Só que o remédio não vai aliviar a tensão emocional que ele carrega. Alivia os efeitos no corpo, mas não alivia o que está acontecendo aqui. E o estresse continua e abaixa o sistema imunológico. Para mim, o estresse dele é mais grave do que as coisas que estão acontecendo aqui. Mas aí precisa investigar, né? O que é. A Ana Lúcia de Lisboa está aqui, a Janaína de Natal, Volta Redonda, Maria José, opa! A Roseli está aqui. Ontem você falou sobre a esquizofrenia na visão sistêmica. Poder explorar mais a identificação com o agressor e a vítima? Roseli, você está gostando muito desse tema de esquizofrenia? Interessante. Ontem eu falei isso, na live fechada também teve, o que teve de conversa, de pergunta de bipolaridade. Eu não sei o que mais. Se você fizer uma pergunta mais específica, me ajuda a falar, porque eu falei o geral. Não sei o que mais você quer saber. Aqui, isso aqui é para quem tem uma visão sistêmica. E lembrando, hein? Eu vou dar um curso gratuito de 10 aulas, de 1 hora de duração cada aula, a partir da semana que vem, nesse horário, às 18 horas. Essência sistêmica. Porque para falar disso aqui, tem que saber o que é noção sistêmica. Eu falei das psicoses ontem. A psicose, quando você vai ver o que é, eu até mostrei o campo da normalidade, como é que vai lá para a mania, para a depressão, o que era PMD, psicose maníaco-depressiva, o que virou agora bipolaridade, tanto falar. Então, quando tem uma dinâmica de psicose, é porque a pessoa está desconectada da realidade. Realidade. E uma coisa que eu falo muito é assim, geralmente chega no psicótico e fala assim, o psicótico ouve vozes, sabe? Eu escutei uma voz falando para matar não sei quem, eu falei uma voz para me matar, para me cortar, para fazer um monte... Não, são as vozes. Eu vou falar, o psicótico não ouve vozes.
Quem ouve vozes é o neurótico. Eu sou neurótico, eu escuto vozes. Tem a vozinha aqui do demônio falando assim, faz isso, faz aquilo, um monte de besteira, me arrebentar, arrebentar as pessoas que eu amo, o mundo. Aí tem, tá aqui, o demôniozinho tá falando aqui. Só que do outro lado, tem o meu anjinho falando assim, não faz não, para, presta atenção, fica na linha. Então eu escuto vozes, uma dizendo para fazer e outra dizendo para não fazer. A sensação que o psicótico perdeu a voz do bom senso e só escuta esse monte de bobagens. O que acontece na esquizofrenia é que o indivíduo que tem esquizofrenia, quando você vai pesquisar, você tem que pesquisar o sistema. Toda vez que tem uma psicose, não é um indivíduo que é psicótico, ele é a ponta do iceberg. Ele é a ponta do iceberg. Então, eu vou pegar aqui um papel, vamos lá, papel aqui. O iceberg, por exemplo, está aqui. Você está vendo isso aqui? A ponta dele, né? Só que tem uma massa de gelo enorme aqui embaixo. Essa ponta do iceberg é o que nós chamamos do emergente do sistema. Emergente é aquele que carrega o problema, mas o problema, ele apareceu porque tem toda essa massa de gelo aqui embaixo. Então, quando vamos tratar um indivíduo que tem psicose, você tem que tratar a família, porque ele é o que mostra o problema, mas o problema é de toda a família. E frequentemente na esquizofrenia, quando se trabalha na área sistêmica, na abordagem sistêmica, quando você vai pesquisar através, por exemplo, de constelação, você vai ver a raiz do problema, frequentemente você vai encontrar o quê? Tragédias que têm a ver com assassinatos lá atrás, em gerações anteriores. Eu já peguei casos que vai até a segunda, terceira, quarta, quinta geração, tragédias. Guerra, então, é típico isso aqui, típico. Aqui no Brasil tem muitas dinâmicas também de famílias que vêm da época da escravidão. Então, estou falando, tem várias coisas que têm a ver com também assassinato, porque os negros aqui escravos foram assassinados. Quem é que pode torturar e matar um ser humano? Isso também é assassinato. Então, isso aqui pega muitas famílias que tem aqui, que tem origem lá atrás, que ganharam dinheiro, ganharam um monte de coisas em cima da desgraça de outros seres humanos. São seres humanos, não tem nada de branco, preto, nem nada. São seres humanos. Então, se um ganha em cima da desgraça do outro, o que acontece é que tem uma justiça sistêmica. Quem sabe um dia eu falo de Nêmesis também. Nêmesis dentro da justiça, Nêmesis é uma deusa que tem a responsabilidade, ela vai pegar o culpado, não importa quando. Então ela tem uma espada e tem também como se fosse uma ampulheta que fica assim, cedo ou tarde eu vou pegar. Então é como assim, na família nós carregamos um monte de problemas. Se a gente não acordar para os problemas da família, as gerações agora que vêm para cá, muitas vezes nós vamos pagar o preço de dinâmicas de tragédia que tem lá atrás. E aí, por exemplo, a esquizofrenia, as psicoses em geral, também fazem parte disso aqui. Aí precisa identificar onde está o problema, e aí trazer esse problema à tona. Ele existe, trazer uma solução, que é inclusão do problema. Não é fazer ele que não existe. Ele existe. Como é que a gente lida com isso? Ok? Aqui a Regina faz uma pergunta interessante, que é assim, AVC é uma doença? Eu vou dizer uma coisa. Você sabia que não tem definição de doença? Tem a definição de doença da Organização Mundial da Saúde, que é um bem-estar completo, saúde mental, emocional, social, quer dizer, uma coisa que ninguém tem, né? Então tá todo mundo doente. Eu acredito que todo mundo é doente, tá? A questão é, o que é doença? Você sabia que até hoje não foi definido, doença é aquilo que não é saúde. E o que é saúde? Saúde é aquilo que não é doente. Muito obrigado. Tem tantos referenciais de doença, tanto é que fica assim, isso é doença e isso não é doença. AVC é uma doença? Claro que é uma doença. Acidente vascular cerebral. O que é doença? Alguma coisa não está funcionando direito. Um dos referenciais. O que não está funcionando direito, se tem um AVC, pode ser isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico é fechou, não leva sangue para a região. Então, isso aqui infarta. Infarto não é só no coração, não. Tem infarto em outras áreas também, no rim, no cérebro. Aonde não tem fluxo de energia, sangue, o sangue não chega, as células morrem. E aí isso é um infarto celular, então morre. Então, quando tem um AVC, ou é porque obstruiu, AVC isquêmico, ou então porque o vaso estourou
De repente tem alguma malformação, alguma coisa lá, aneurisma, estourou, com hipertensão, alguma coisa assim, estourou, e aí também aquilo gera um coágulo, e aí interrompe o fluxo sanguíneo para frente. Então o que acontece? Isso é um acidente vascular cerebral. São dois, isquêmico e hemorrágico. É uma doença? É claro que é. A questão é, mas o que será que não é doença? Interessante, né? E outra, eu sempre falo, todo mundo é doente. E a doença tem uma função importantíssima. Para quem ainda não conhece o que eu trabalho, assim, a doença tem uma função importantíssima. Qual é? Evitar que o indivíduo morra ou enlouqueça. Olha lá, a esquizofrenia. Então a doença segura o indivíduo na realidade, segura ele no corpo, faz ele entrar em contato com a dor, com os problemas que ele carrega. Se ele não entrar em contato com isso, ele corre o risco de enlouquecer ou morrer. E a doença segura o indivíduo aqui na vida. Por isso a doença, ela tem uma função sagrada de fazer o indivíduo voltar para a saúde. Por incrível que pareça, não é a doença que mata ninguém. O que mata é a vida doentia das pessoas. É o jeito doentio de viver. A doença não é a causa, a doença é consequência da forma doentia de viver. Quem sabe eu vou amanhã ou outro dia eu vou falar sobre essa história, o que é doença, o que é saúde, filosofia médica sobre o que é doença, porque dependendo da forma como você olha, você vai ver que a doença muda completamente de figura. Mas vamos lá, esses dias aqui, vou ver amanhã aqui que eu vou montar aqui para falar para vocês. E aí fica, como é que fica a imunidade quando a pessoa tem AVC? Primeiro tem AVC, às vezes pode até morrer, então foi. A questão é como cada um reage diante do problema. E para que precisou desse problema? Então você tem que ver um contexto maior. Não é a doença em si. A doença em si é uma coisa. A questão é ver o doente. Está cheio de gente que tem doença e fica feliz da vida quando descobre que tem uma doença. Feliz, parece que ele relaxa. Quer dizer, o sistema imunológico até melhorou, porque agora eu tenho a doença. Aí vem até um sorrisinho. Tem outras que apavora quando vem a doença. Então a questão não é a doença, qual é a relação, porque o AVC em si não tem tanta, ou o AVC em si não tem tanta influência direta ali no sistema imunológico. Agora, dependendo como esse cliente está, aí sim. A Silene, falando ainda sobre o sistema imunológico, meu cliente chegou com micose nos dedos do pé e uma íngua do lado direito da virilha. O que você pode somar à minha perspectiva quanto à forma dele se relacionar com o feminino? Vixe, peraí. Aí você está falando assim, você tem micose no pé e de repente ele está com gânglio, pode ser que ele tenha uma infecção que entrou pela lesão da pele na mucosa, na micose do pé, e está dando uma inflamação aqui como se fosse a íngua. Então até precisa, nesse cliente, até é bom tomar cuidado, porque senão ele pode ter uma erisipela. Isso aí precisa dar uma olhada, precisa ver se ele não está com uma infecção secundária por causa da micose. Então, até dica médica, cuidado, tá? Agora, você colocar assim, que a relação dele com o feminino e a mãe por causa do quê? Da micose no pé, não sei, isso aqui não dá para falar muita coisa não, Silene. Se você me desse mais informações da vida dele, atividade sexual, se ele casou, não casou, a idade, assim por diante, daria, mas só pela micose no pé, e essa íngua, a íngua muitas vezes é infecção, então ele está aberto para infecção, tem alguma coisa invasiva dentro dele. E ontem eu falei, não sei se foi nessa live ou na... Gente, eu estou fazendo tanta live, eu estou meio perdido. Mas eu falei numa live que tem as dinâmicas invasivas, geralmente são associadas à mãe, porque a mãe ficou praticamente mãe e filha é uma coisa só. Depois vai ter que ter uma separação para ter o quê? Uma identidade. E depois tem uma individualidade. Se ficar perto demais, é uma sensação de invasão. Ficou mais do que devia, tem que ter um espaço seguro. Inclusive isso aqui, a dinâmica de espaço é uma coisa interessante, que até em leitura corporal também tem isso aqui. É leitura do espaço das pessoas. Você pode ver isso no traço de caráter. Por exemplo, o esquizoide põe um espaço enorme, porque para ter sensação de bem-estar, ele precisa de um espaço enorme. O oral precisa praticamente estar grudado, a simbiose. Para ele está bom, para o outro sente invadido, porque está perto demais. Entrou no campo dele. Então esse campo vai variando de pessoas para pessoas. Mas por isso aí do pé,
Não sei, mas a íngua, se ele está com micose íngua, fala para ele no médico que ele pode estar com uma infecção secundária, tá? E aí dá uma olhada que pode ser uma erisipela, mas a sexualidade não dá para falar muito sobre isso não, hein? A relação dele com a mãe também não dá. A Guilmar, fala sobre o transtorno do toque na sistêmica. O toque é transtorno obsessivo compulsivo. O toque, então, por exemplo, a pessoa tem um ritual, então ele vai ter que ver a porta está fechada 5, 6 vezes. Ah, eu preciso lavar as mãos. Hoje em dia, quem tem toque, então, por causa do corona, deve estar lavando a mão, gasta um sabonete, né? Então, tá tudo assim. É, lavar a mão, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ter uma ordem, entre aspas, o tempo todo tem que estar em ordem, não pode pisar no risco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que é essa grande ordem que ele precisa colocar aqui fora? Pela lei da polaridade, toda vez que precisa ter uma ordem exagerada aqui fora, é porque tem uma desordem enorme dentro dele. E aí precisa ver que desordem é essa. Geralmente, essa dinâmica de obsessão-compulsão, ela vem ali entre a fase anal e fase genital. Muitas vezes está associado com castração, problemas de sexualidade, onde sexualidade é sujeira. Então, muitas vezes está associado com dinâmicas de castração sexual lá atrás. E a Carla falou num ponto importantíssimo aqui. Muitas vezes tem dinâmica de abuso também. A questão é investigar e ver o que está acontecendo aí. Que raio de ordem é essa que está escondendo uma grande desordem? Que significado é esse que se dá para essa ritualização, para essa limpeza exagerada? Se tem uma limpeza exagerada, procure pela sujeira exagerada em algum outro lugar. E aí, frequentemente, você vai encontrar dinâmicas desse tipo, tá? Fernanda, de acordo com a constelação ou traço e caráter, como é vista a situação abaixo? Uma mulher de 38 anos, muito bonita e inteligente, porém muitas pessoas não gostam dela. As mulheres a odeiam. Bom, se ela é muito bonita e inteligente, todas as mulheres vão odiar. Imagina. Não tem uma competição? Só de olhar, eu não tenho tantos dados, mas assim, uma mulher de 38 anos que tem isso aqui, com essa característica, isso é uma característica do quê? De rigidez. Tanto é que ela entra em competição com as outras mulheres, porque ela vai ter que ser a melhor mulher de todas. Então ela está sempre competindo. Então, e se ela é muito bonita, geralmente as mulheres muito bonitas, geralmente têm problemas com sexualidade, sabia? Porque geralmente essa muito bonita, aí você não falou se ela tem uma carga sensual de sexualidade ou não, mas eu acredito que tenha, né? Então, se ela é, compondo todo esse contexto aqui, deve ser a mulher perfeita para o papai. Ela foi projetada para o pai. E já entrou em competição com a mãe. Então, se ela entra em competição com a mãe, ela entra em competição com todas as mulheres, porque ela tem que ser a única para o papai. Então, ela vai ser a única para os homens. Isso aqui é uma dinâmica bem sugestiva de rigidez, ok? A Jéssica, meu filho tem mutismo seletivo. Só fala com a minha mãe. Ixi, fez várias terapias, mas continua com o mesmo problema desde 4 anos de idade. Jéssica, precisa investigar a comunicação em relação com a mãe. Aí o problema está indo com a maternagem. A sua mãe já assumiu o papel de mãe. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu, por exemplo, já começaria a pesquisar, ver se para que você teve esse filho. Se esse filho você não teve, para preencher o vazio da sua mãe lá atrás. Eu não sei. Aí vem pesquisas sistêmicas. Para que você teve? Se esse filho de repente não está identificado com algum filho que a sua mãe perdeu, ou um projeto de filho que ela não teve, aí você de repente tem entrega para ela, e aí ele tem que ficar preso nesse universo com essa avó. Não sei, tem alguma coisa importante acontecendo aqui. E aí precisa ver por que está acontecendo essa conexão muito forte só com essa avó. Tem algo estranho acontecendo aqui. Geralmente é um processo de identificação. Ele deve estar identificado com algum ser excluído do sistema, um projeto. Precisa dar uma olhada nisso. Isso não é bom, Jéssica. Dá uma olhada, vê o que está acontecendo, porque senão ele vai ter sérios problemas lá na frente. E aí, tipo, se ele só consegue falar com a vovó, daqui a pouco ele vai ter problemas com amizade, conexão com as pessoas lá fora, na escola e assim por diante.
Isso vai dar um sério problema lá na frente. Dá uma olhada nisso, hein? Azuleima, como entender suicídio repetitivo na família, na abordagem sistêmica? Quais são as suas raízes passadas? Toda vez que tem suicídio, é comum você ver família que tem suicídio com psicose. E, quando você olha essa dinâmica, geralmente o que você vai ver é o seguinte: suicídio, vou colocar assim, o que está acontecendo? A pessoa não está matando algo dentro dela? A questão é, o que ela está matando dentro dela? Porque é uma morte, não é? O suicídio, por exemplo, tem o assassino e a vítima ao mesmo tempo. Ó, eu sou assassino e eu sou vítima ao mesmo tempo. Por isso, muitas vezes na esquizofrenia, o indivíduo pode também fazer isso, tipo se ele estiver identificado com o assassino, ou criando dinâmicas para ele morrer, que aí ele está identificado com a vítima. Então aqui, se tem suicídios repetitivos, precisa ver a raiz do problema, que pode ter certeza tem uma tragédia importantíssima lá atrás, importantíssima. Eu estou vendo aqui o seu sobrenome, Salmaço. Não sei de qual é a raiz da sua família. Precisa ver se não tem dinâmicas de guerra, tem alguma coisa importante lá atrás. Isso precisa ser visto e integrado à família para que a tragédia seja aceita e colocada, pertencer à família, sem precisar trazer a tragédia de lá, fica sendo atualizada aqui. Mas ó, suicídio sempre tem o quê? Assassino e vítima ao mesmo tempo. Tem alguma coisa aqui, hein? Precisa. Aqui, a Mara perguntando: esquizofrenia pode surgir com uso excessivo de álcool? O uso excessivo de álcool é suicídio. O uso excessivo de droga é suicídio. Dirigir de uma forma maluca é suicídio. Tudo isso aí são suicídios. Então são dinâmicas de suicídio. Ah, pode ser que a esquizofrenia veio por causa do álcool? Pode ser que o álcool veio por causa da esquizofrenia? Sim, é o ovo a galinha. Agora, independente, os dois têm uma raiz. Então, tá aqui a dinâmica e daqui saem duas raízes, ó, saem dois troncos. A esquizofrenia e o uso de álcool? Pode. O que tem de indivíduo que tem esquizofrenia com uso de drogas também antes. Agora, a questão começou a usar droga, a chance, principalmente quando é mais jovem, a chance de chegar, principalmente quando chega nessa fase 18, 20, 21 anos, essa fase é a fase onde geralmente começam a entrar as psicoses. Se o indivíduo já usa droga, usa álcool lá atrás, com certeza tem alguma coisa muito errada acontecendo no sistema. Muito errada. Bom, de novo, tem um monte de coisa. O que tem coisas de dinâmicas importantes, você tem que descobrir qual é a causa, o que está acontecendo aqui, ó. Ah, aqui é esquizofrenia, aqui é alcoolismo, isso aqui é depressão, isso aqui é. Ah, eu estou procurando sempre isso aqui, ó. Doutor Fernando, pessoas cujo organismo produz excesso de colesterol. Bom, isso aqui geralmente é uma doença familiar. Geralmente, isso são distúrbios metabólicos. Quando você vai começar a ver distúrbios metabólicos, por exemplo, tem a ver com alimentação, ritmo de alimentação, forma de se alimentar, bom, tudo isso aqui você pode pesquisar, você vai ver frequentemente nessa família, geralmente já tem dinâmicas que estão vindo para cá. Pode ter distúrbios genéticos, pode ter distúrbios epigenéticos, pode ter distúrbios familiares e pode ter distúrbios que têm a ver com a alimentação em si. Para quem já conhece a forma como eu trabalho, por exemplo, pode ter uma dinâmica, às vezes, intrauterina, ligada ao afeto umbilical, que tem a ver com a dinâmica endodérmica, que é a captação de energia, que tem a ver com o sistema respiratório e sistema digestivo. E quando isso aqui, dependendo do padrão de funcionamento tem muito a ver com o mundo intrauterino, como é que era a alimentação dessa mãe, as dinâmicas estavam acontecendo, e aí cria um padrão de alimentação dessa criança também. Então, precisa ver uma série de dinâmicas acontecendo. Quando tem dinâmica geralmente relacionada com alimentação, frequentemente você procura no campo materno, que geralmente é por ali que está acontecendo. E aí você vai ver maternagem, alimentação, o que está acontecendo aqui. Por quê? Que raio de excesso é esse? Para que precisa de tudo isso? De onde veio essa história? Então eu pesquisaria alimentação. Alimentação tem a ver com maternagem, fase oral.
E isso já começa ali no mundo intrauterino. E aí vê-se na família de origem já tem outras histórias, que esse padrão ele pode vir de várias dinâmicas. É interessante que tem vários estudos de epigenética mostrando dinâmicas de alimentação afetando a epigenética, afetando os mecanismos epigenéticos, que podem bloquear ou não essas dinâmicas que acontecem, tá? Quando você fala família, inclui irmãos? Bom, aí vem uma outra, é interessante, isso aí vai fazer parte desse curso da essência sistêmica. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é família? Qual é o limite da família? Esse é um tema básico da parte sistêmica. Que fica assim, uma das leis chama a lei da inclusão, né? A lei do pertencimento, que é a inclusão. Se você não sabe quem faz parte da família, quem é a família? A família, por exemplo, que limite tem a família? A minha família é minha mãe? Para algumas pessoas é. Família é minha mãe. Tem outras que assim, a família é minha mãe e meus irmãos. E não existe pai. Tem outros que falam assim, minha família é meu pai, ou meu pai e minha mãe. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. A minha família é meu pai, minha mãe, meus irmãos e a minha mulher. E meus filhos. Não sei. Aí a questão é o seguinte, qual é o limite da família? E se eu te disser que família não tem limite? Porque aí eu vou fazer uma pergunta. Os avós fazem parte da família? Tá, e os bisavós? E os tataravós? E os olha lá, milhares de gerações. Fazem parte ou não? Qualquer coisa que eles tivessem feito diferente lá, você não existia. Eu não existiria também. E aí, eles fazem parte da família ou não? Bom, e se você olhar a família? E se eu olhar a família que veio do passado, olhar a família que vem para o futuro, por exemplo, meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos. Ô, Fernando, você não tem isso. É claro que eu não tenho. Mas se eu não conduzir a minha família nessa direção, a família acaba. Então, quando tem uma família, tem a força que vem no passado para conduzir para o futuro. E aí eu estou vendo a família que vem pela frente, porque vai depender das atitudes que eu tomo agora para ter uma família saudável lá na frente. Se eu tenho noção de família, então estou vendo uma família que ainda não existe, mas eu criei um campo para a família. Se eu não criar esse campo, essa família lá na frente também não funciona. Bom, isso aqui vai fazer parte, com certeza, do curso da essência sistêmica, porque a maioria de muitas pessoas não tem noção do que é família. O que é família? Como não tem noção do que é morte de família. Porque a família morre também, porque é um sistema, o sistema também morre. Tem a doença do sistema e tem a morte do sistema. A morte do sistema é quando aquele sistema não gera mais descendentes. Aí o sistema morreu, não está mais na vida, acabou, encerrou. Não, mas Fernando, deixa eu explicar. Vixe, a vida não liga para explicações nem para nada. Se a família se adapta à vida, ela segue. Se a família tem problema em se adaptar à vida, frequentemente ela vai encerrando. Ela encerra. Não tem força para empurrar essa família para seguir para a vida. Que força é essa do amor? E a força da vida é sempre do passado para o futuro. Quando começa a pôr energia do presente para o passado, o futuro geralmente, ó, doutor Fernando, esse seu tratamento cura esquizofrenia? Não, não tem tratamento mágico. Não existe tratamento mágico. Aqui você está precisando entender o que é doença e o que é tratamento. Não tem cura. Cura, por exemplo, eu me curei de todas as doenças? Eu não, vou carregar as doenças para a vida inteira. Então, o que é cura? Cura é muito interessante, aí pergunta assim, o que é curar de alguma coisa? Ah, desapareceu. Sinto muito, nada desaparece. Nada desaparece. E se eu prometer, vai fazer uma cura que vai curar tudo, vou curar a depressão, vou ganhar prêmio Nobel do mundo porque eu vou curar todas as doenças. Ah, tenha paciência. Se você acreditar num negócio desse, esquece. Não existe cura. Não existe cura. Existe algo que eu vou fazer para que esse problema não me atormente tanto ou diminua a intensidade. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Imagina que eu perdi meu braço no acidente. Então, Fernando, seu tratamento faz o braço crescer de novo? Não. Existe melhora? Sim. Eu tenho uma cliente que eu sempre falo dela, porque é uma pessoa que eu admiro demais, e ela me procurou quando ela tem 2 filhos esquizofrênicos, com esquizofrenia.
assim, com esquizofrenia, portador de esquizofrenia. E eu ajudei nesse processo, e aí ficava assim, para onde... ninguém pode atender esquizofrenia. Não, só se for um profissional especializado. Eu falei para ela, não existe profissional especializado. Eu quero ver se achar um profissional especializado. Todo mundo saia correndo, ninguém sabia o que fazer com os filhos dela que têm esquizofrenia. Aí os psiquiatras davam remédio de monte para fazer eles ficarem, para não surtar, eles ficavam assim, completamente, praticamente morto, né, para não fazer contato com nada, mas se não deixar, ele surta. Bom, então, ele vai ficar vivo ou vai ficar, entre aspas, semi-morto com remédio? Isso não faz sentido. E aí, eu falei para ela uma coisa interessante, que é assim, sabe quem vai saber lidar com esquizofrenia? Fala, você. É a Sun Juzu. Ela escreveu um livro agora até sobre isso, e sabe o que aconteceu com ela? Ela foi fazer psicologia, ela fez vários cursos comigo, e adivinha que ela trabalha hoje? Exatamente com pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, psicose. Ela lida com psicose com uma facilidade enorme. Aquilo que o pessoal tem um medo enorme de mexer, para ela é, entre aspas, familiar. Mas ela teve que ver aonde estava a raiz dessa psicose, um monte de dinâmicas estava acontecendo lá, e ela teve a coragem de olhar, mergulhar, aprofundar, e isso fez ela se tornar o quê? Uma profissional que trabalha com isso hoje. Impressionante, né? Agora, eu nunca prometo cura de nada, e sabe por quê? Porque a cura depende de quem? Do cliente. O poder de cura está dentro do cliente. E muitas vezes o indivíduo que tem esquizofrenia, ele por amor à família, ele carrega o problema da família. E se a família não se trata, ele precisa carregar, porque se ele soltar, o problema volta. Então ele fica carregando o problema da família. Quando você tem uma visão sistêmica da dinâmica, você vê que a doença não é uma coisa como a gente imagina, é uma coisa que apareceu na minha vida, isso aqui veio, apareceu na minha vida, é só pegar e jogar fora. Isso aqui não veio do nada, apareceu aqui. Isso aqui brotou de dentro de mim e do meu sistema. E eu estou o portador do problema. O portador do problema. Só que o problema não é meu. O problema é de todo o sistema. Então, quando você vai mexer, você tem que mexer no sistema inteiro. E aí, dá para tratar? Dá para fazer muitas coisas muito interessantes. Curar, sumir com tudo, nunca vai sumir, porque eu vou carregar para sempre todas as doenças que eu tive e tenho, elas fazem parte de mim e eu preciso o tempo todo, entre aspas, estar em contato com elas, porque elas me ajudam a ficar vivo e saudável.